Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui de volta hoje para darmos prosseguimento ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Estamos no 3º volume e esse é o capítulo de nome Instruções aos Emissários, parte 4. Os anteriores, como eu tenho dito, estão todos disponíveis no canal. Caso vocês tenham interesse em procurá-los, em buscá-los, eles estão lá disponíveis, é só buscar, vocês vão encontrar. Então temos aí o 1º, 2º volume e o 3º volume já iniciado, já chegando no meio aí, a gente vai agora destrinchar esse capítulo, que é exatamente a continuação do que Jesus ensina aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ou seja, emissários em grego, a respeito de como fazer para anunciar a sua mensagem libertadora de consciências. Ou seja, é sem dúvida alguma uma mensagem que ecoa em nossos corações ainda hoje, porque a palavra dele não passou. Então a gente continua se inspirando. Então vamos ao texto, o que é que Pastorino nos traz, que é baseado no Evangelho de Mateus, conforme a gente tem feito, tem falado sobre ele, no capítulo 10, versículos de 34 a 39, quando Mateus assim fala: Não penseis que vim lançar paz à terra. Não vim lançar paz, mas uma espada. Pois vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que acha, sua alma a perderá. Mas o que perde sua alma por minha causa, a achará. Aí agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, como temos feito, lá no capítulo 12, versículos de 49 a 53, quando Lucas diz assim: Fogo vim lançar sobre a terra, e que mais quero se já foi aceso? No mergulho tive de ser mergulhado, e quanto me angustio até que ele termine. Pensais que estou aqui na terra para trazer paz? Não, eu vou-lo digo, nada mais que divisão, pois de hora em diante haverá numa casa 5 pessoas em desacordo, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra sua nora e nora contra sua sogra. Pois bem, esses são os 2 textos. E aí Pastorino nos convida a começar a análise pelo texto de Lucas, com a frase que é inexistente em Mateus, que é o que? Vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero se já está aceso. O verbo grego que ele usa, que é o baleim, é lançar, e não trazer, como se lê com frequência nas diversas traduções correntes. E aí Pastorino vai explicar que a segunda parte da frase pode ter várias interpretações, entre as quais ele diz que prefere justamente a literal, que é do grego kai ti telo eiede anefte, que mais quero se já foi aceso. Anefte, é bom lembrar, é o aoristo segundo passivo de anaptou. Mas aí pode-se também atribuir outros sentidos.
E quanto desejo que já tivesse sido aceso, ou ainda, e como estou alegre, conforme textos trazidos por Pastorino, né, de já ter sido aceso. Perguntam alguns intérpretes, alguns exegetas, que fogo é esse? E citam aí o significado de prova ou castigo que se aplicava a esse termo lá no Antigo Testamento. E mais o de purificar, conforme Zacarias 13:9, depurar os metais, conforme Malaquias 3:2, Eclesiastes 2:5, o quinto livro de Macabeus 9:22. Ou também o calor das paixões, como em Jerônimo, em diversas passagens, ou no Eclesiastes também, né? Conforme Gregório Magno, na Patrologia Latina. Ele diz o quê? Que é o Espírito Santo, trata-se aí do Espírito Santo. Então a gente vê com isso, entre os próprios hermeneutas, entre os próprios exegetas, os intérpretes, existem diversas divisões que foram preditas por Jesus e seus discípulos, aí muitas vezes se separam só por causa da interpretação de suas palavras, criando-se aí novas seitas que passam a combater umas às outras de maneira inútil, de maneira ridícula, como aponta Pastorino. Então logo depois Jesus vai confessar, numa espécie de desabafo muito humano, na opinião de Pastorino, o sacrifício extraordinário que ele fez por nós. Tive de ser mergulhado no mergulho. E aí Pastorino vai dizer que é preciso que a gente compreenda como custou um doloroso baixamento de suas vibrações divinas para encarnar, mergulhando na grosseira matéria física que ele encarnou, né? Como é salientado por Paulo lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 8, quando ele diz assim: Jesus que, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser como Deus, mas esvaziou-se, tendo tomado a aparência de escravo, tornando-se semelhante aos homens e achando-se na condição de homem. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha aí que fala interessante de Paulo. Pois bem, Pastorino vai dizer que esse holocausto do mergulho o angustiava, suspirando ele aí, obviamente, pela libertação quando finalmente largasse a matéria. E aí depois transforma o seu ensino, que toma ali a forma de uma pergunta que o próprio Jesus responde pela negativa, quando ele afirma que ele veio trazer a divisão. Olha aí, então Pastorino vai dizer que o verbo grego que é utilizado, de caso, exprime literalmente dividir em dois, ou seja, partir ao meio, de onde se deriva aí a palavra dicotomia, né? Pois bem, então ele cita um exemplo, ele vai dizer que uma casa de 5 pessoas, sendo uma o pai, 2 a filha, 3 o filho casado, 4 sua esposa, 5 a mãe, que também é sogra. Então, entre todos ali surgiriam divisões e desacordos. Então, essas mesmas palavras se encontram em Mateus. E, de fato, existia ali uma crença de que, precedendo a vinda do Messias, haveria muitas dores, haveria muitas catástrofes, que eram chamadas ali de Rabeli Meshiá, ou seja, as dores do Messias, que em Mateus, lá no capítulo 24, versículo 8, são ditas como Udines, que em Sanhedrin 97 a gente lê o seguinte: na semana de anos em que deve vir o filho de Davi, desencadear-se-ão guerras no 7º ano, mas no fim do 7º ano chegará o filho de Davi. E aí o Pastorino vai dizer que a doutrina pregada por Jesus torna-se, então, a ocasião, embora não a causa, desses conflitos que vão terminar, obviamente, em perseguições que são muito violentas, muito sanguinárias,
e os inimigos do homem são os de sua própria casa, que é justamente um fato explicado aí com detalhes, com pormenores, alguns séculos antes, pela Bhagavad Gita, texto aí dos hindus. Pois bem, quando Jesus compara o amor que a ele devemos ter, maior que o dedicado aos pais, aos filhos, ele emprega aí o termo grego phileo, que exprime, na verdade, o amor terno e instintivo, e não o agapeu, que é a afeição aí, a respeitosa dirigida ao benfeitor. Entre os israelitas da época de Jesus era comum que o mestre fosse colocado antes do pai. O pai nos colocou neste mundo, mas o mestre que nos ensina a sabedoria, que nos dá a vida do outro mundo. É um texto escrito justamente no tratado Babá Messias, no capítulo 2, versículo 11. Então, a frase seguinte, que no caso é o versículo 38, vai apresentar uma dificuldade um pouco maior, na opinião de Pastorino, quando ele diz o quê? Que a cruz se constituía como um suplício infamante, que só era aplicado a escravos e criminosos de baixíssimo nível. Pois bem, em Jesus não havia nada ainda, vivido a sua crucificação, e ele, no entanto, enobrece esse emblema. No entanto, o fato de carregar sua cruz era corrente entre os condenados, que carregavam ela até o local do suplício. Justamente eles levavam a trava superior da cruz, onde eles seriam pregados ou amarrados. E aí Pastorino vai dizer que uma vez presos a ele, era ele suspenso e pendurado nos postes, já permanentemente fincados ali no chão para esse efeito. Então a cruz, que é o stauros, derivado aí da palavra tal, que designava a letra T, a letra tal, do alfabeto grego, era bastante conhecida na antiguidade como um símbolo, quer a ansata, no Egito, símbolo da imortalidade, da junção do espírito com a matéria, ou quer a Jaina, lá no Japão, lá na Índia, conhecida também como swastika ou svastika, que em sânscrito svasti quer dizer saudar, que é um símbolo antiquíssimo, simbolizando aí a criação do fogo pelo atrito, e é obviamente adotado mais tarde como um símbolo do sinal da cruz, que o cristão acaba traçando sobre si mesmo, na tradição católica. Pois bem, e por isso mesmo figura nas catacumbas de Roma e no púlpito de Santo Ambrósio, lá em Milão, na Itália, como aponta Pastorino no texto. E ele vai dizer que a metáfora de carregar sua cruz, para significar a aceitação da sua prova, a resignação da sua prova, não aparece na literatura rabínica em momento nenhum. Mas o Cristo exige para os seus discípulos que eles carreguem sua cruz e o sigam, literalmente, sigam após mim, que é do grego aí, alou tei opso mou, ou seja, caminham os como crucificados na carne, seguindo o seu exemplo. Pois bem, então o último versículo de Mateus, na verdade, é visto por Pastorino como sendo um ensinamento em forma axiomática, que é realçado aí pela contradictio in terminis, ou seja, a contradição entre as palavras, nos termos, Pois bem, formando uma antítese. A gente vê que a oposição entre alma e corpo, ou seja, a vida material e a vida espiritual, era comum entre os rabinos da época de Jesus. A gente vê isso no Talmud, no item 66, que fará um homem para viver? Dar-se-á a morte. Que fará um homem para morrer? Dar-se-á a vida. Então a lógica é bem essa. Então Cristo adota o pensamento, acrescentando, como aponta Pastorino, uma contradição aí, uma condição que é taxativa. Por minha causa, quem acha sua alma locupletando-a com as satisfações terrenas, sem cogitar do espírito, a perde. E
quem, por causa do Espírito, perde sua alma nas dores, nas dificuldades terrenas, a encontrará mais aperfeiçoada, após transpassar o túnel estreito e escuro do túmulo. Olha aí que interessante a fala de Pastorino. E ele vai dizer que a continuação do ensino vai aprofundando aos poucos em revelações fortes, mas de meridiana clareza, as palavras de Pastorino. Aí ele propõe que a gente siga essa mesma ordem, comentando antes o texto de Lucas e dizendo que, em primeiro lugar, a individualidade que é representada por Jesus declara ter vindo lançar fogo sobre a terra. Olha aí que interessante, né? Com efeito, a matéria inerte e mesmo a vivificada pela força da vida animal e psíquica pode se considerar apagada se ela não tiver em si o fogo do espírito desperto, o espírito com E maiúsculo, consciente de si, justamente a trabalhar pela sua própria evolução. Então, quem lança esse fogo nos seres humanos é a individualidade, quando assume o seu legítimo posto de supremacia na criatura humana. E aí Pastorino vai dizer que para lançar esse fogo, entretanto, esse fogo espiritual, entretanto, a individualidade necessita mergulhar no corpo físico, né? Necessita se encarcerar na carne. E durante toda a sua permanência nesse mergulho, ela vive angustiada, é o sinechomai, né? Ansiosa por libertação, a fim de que ela consiga voar livre em seu mundo próprio. Então o espírito com E maiúsculo, ou seja, a individualização da centelha divina, o self, né? Quando ele consegue comunicar seu fogo próprio, seu fogo espiritual, né? Ou seja, o mergulho de fogo, conforme a gente vê lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 11, e também em Marcos, no capítulo 1, versículo 8. Nós já vimos isso, na verdade, lá no volume 1, na página 119. Então, quando consegue comunicar isso ao ser humano, sente em si a alegria de vê-lo arder na sua espiritualização integral. No entanto, o seu aprisionamento lhe faz sofrer todas as restrições de um cárcere cheio de lutas. E aí Pastorino disse que o domínio da individualidade numa criatura, com efeito, lança essa criatura em lutas titânicas, lutas externas titânicas, embora garantindo uma paz interior, essa sim inabalável. Mas a descida da individualidade traz não a paz à personalidade, mas a divisão em dois, a dicotomia entre matéria e espírito. Se bem que a matéria nada mais é do que a condensação, a aglutinação, o congelamento do espírito. E ocorre que no momento de a individualidade assumir o comando, a personalidade adquire consciência de uma dualidade, da nítida separação, ou seja, a dicotomia com a característica de uma oposição entre espírito e matéria. E aí Pastorino vai dizer que milhares de autores, talvez centenas, talvez milhares de autores, já se referiram a essa luta entre esses dois polos opostos, o positivo e o negativo, o sistema e o antissistema, a alma e o corpo. E aí ele diz que existem razões poderosas de afirmar que no mergulho na carne, a individualidade vem produzir de início a dicotomia entre espírito e matéria. Então essa divisão, entretanto, não reside unicamente, na verdade, nas extremidades opostas. E aí ele diz que os planos intermediários também estarão sujeitos a essa dicotomia, essa divisão. Assim, numa casa, ou seja, numa pessoa humana, olha o símbolo da casa como pessoa, onde há 5 pessoas, ou seja, o pai, o espírito, a mãe, a inteligência, o filho, que é o corpo astral,
sua esposa, que é o duplo etérico, e a filha, que é a carne. A luta entre os elementos é muito grande e contínua. E aí Pastorino vai dizer que o pai, como espírito, aí espírito com E minúsculo, ele quer se impor ao filho, que é o corpo astral, que são as emoções. Mas essa se opõe a ele. E a mãe, que é a inteligência, quer superar a filha, que é a carne. Mas essa se rebela e não quer obedecer a ela, vencendo-a, na verdade, com o sono, com o cansaço, com as necessidades orgânicas. A sogra, que ainda é inteligência, busca dominar a nora, que são as sensações físicas. Mas estas são mais poderosas e levam justamente vencida aí a inteligência. Então, quem não conhece a dificuldade de a inteligência desarraigar os hábitos, os vícios, como por exemplo fumo, bebida, gula, preguiça, jogos, etc. Quem é que não sabe disso, né? Então, ou os obstáculos causados à inteligência que pela fadiga do corpo físico, obviamente que a gente conhece isso, ou o descontrole que o espírito sofre, perturbado aí pelas emoções da cólera, da raiva, do amor descontrolado, do ciúme, etc. Então a gente conhece bem isso. E aí Pastorino vai dizer que a individualidade tem uma razão de proclamar que não veio lançar a paz, mas a espada. Por isso os inimigos do homem são os de sua própria casa, ou seja, de sua própria personalidade, né? de sua própria encarnação. Isto é, as máximas lutas que uma criatura tem que enfrentar, na verdade, são realmente contra os seus próprios veículos inferiores. É consigo, né? Na verdade é consigo mesmo, que são eles que causam os maiores distúrbios, as maiores perturbações, os maiores obstáculos e os maiores embaraços na caminhada aí dessa senda evolutiva, desse trabalho de iluminação pessoal. É muito mais fácil derrotar o inimigo externo do que a si mesmo. Porque a gente sabe que vencedor verdadeiro é o que vence a si mesmo, como lemos em diversos textos, algures. Então é indispensável harmonizar os veículos entre si e depois sintonizá-los com o Espírito, com E maiúsculo. Daí vem a conclusão. Não é digno do Espírito, do Cristo interno, quem mais ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha. No sentido de que nós estamos examinando a questão. Essas palavras vão exprimir os veículos mais densos da personalidade. O seu intelecto, as suas emoções, as suas sensações, o seu comodismo, etc. Então, quem ama essas partes da personalidade, essas feições personalísticas, mais do que ao Cristo interno, não é digno do Cristo interno. Está voltado para as falsas realidades transitórias, terrenas, ilusórias, externas ao seu verdadeiro eu, ao invés de se apegarem à realidade real, sendo bem exagerando aí, né? A realidade perene, eterna. Ou seja, não é digno da realidade quem se apega às aparências. Não é digno da individualidade eterna quem valoriza mais a personalidade momentânea. Não é digno do espírito, com E maiúsculo, quem lhe prefere a matéria. Não é digno do Cristo quem lhe antepõe o mundo e suas ilusões. Então, com isso, a gente vai ver que, consequentemente, para ser digno do Cristo, que na verdade habita dentro de nós, que constitui nosso verdadeiro e real eu profundo, é absolutamente imprescindível, indispensável tomar sua cruz, ou seja, carregar o seu corpo físico e os seus demais veículos inferiores, né? Quando estamos de pé, de braços abertos, é bom lembrar que a gente tem ali a configuração de uma cruz, um corpo cruciforme, como dizem outros autores. E
Tomando isso, seguir o exemplo que Jesus nos deu. Então, o mergulho do Espírito na matéria densa é, na verdade, uma crucificação. É ser pregado na cruz. Essa cruz tem que ser carregada até o fim, ou seja, até o Gólgota. Quer dizer caveira, que é bom lembrar, né? Gólgota quer dizer caveira. Até a morte do corpo físico. Por maiores angústias que isso nos causa. No mergulho que tive que ser mergulhado, e quanto me angustio até que ele termine. A palavra é de Jesus, o próprio Jesus falando, né? Então jamais podemos deixar que a cruz, ou seja, o corpo físico, carregue e arraste nosso eu para o polo oposto, para Satanás, que na verdade é o símbolo aí da matéria, mas carregá-la para o cimo da montanha, que é o Espírito, que é justamente seguido aí passo a passo o Cristo interno. Então o pastor Nino vai dizer que esse é o caminho certo do processo evolutivo, ditado taxativamente por Jesus, que é representativo aí da individualidade mais evoluída, que nos deu seu exemplo, servindo-nos de modelo, como está lá no livro dos Espíritos, questão de número 625. Como nosso irmão mais velho, como primogênito entre muitos irmãos, conforme o texto de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. E aí Pastorino vai dizer que não se trata, entretanto, de uma despersonalização por motivo de fuga, por motivo de covardia, mas por uma causa que é a única que vale, por causa da união, da fusão, da unificação com o Cristo interno, do casamento interno com o Cristo interno em nós. É o casamento dessa personalidade transitória que se anula para ser substituída pela individualidade permanente e divina. E aí Pastorino disse que só por esse motivo, ou seja, por minha causa, como fala o Cristo, é que vale a despersonalização da criatura. E o homem Jesus, que é símbolo da individualidade, termina por nos dar o exemplo pessoal com a clareza indiscutível, como a gente vai ver no tempo certo disso, né? Nos comentários futuros, nos textos futuros mais adiante. Então, daí se chega à conclusão: quem acha a sua alma, ou seja, a sua psique, a perderá. De fato, quem na Terra descobre sua personalidade, que é o seu psiquismo, e a coloca num pedestal, como a gente vê muitos fazerem hoje em dia, acima de tudo, acaba perdendo-a, porque ela vai ser destruída pela morte no fim de cada ciclo de existência terrena. Conforme a gente vê o próprio texto bíblico, né, em Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele fala exatamente isso. Então, no entanto, aquele que por causa do Cristo interno aniquila ainda na vida terrena a sua personalidade, perde sua alma, ou seja, ele vai a encontrar, né? Ele encontrará, ou seja, descobrirá a sua individualidade eterna, residente, na verdade, no imo de si mesmo. Só que no nosso atraso, a gente confunde muito a individualidade com a personalidade. A gente ainda julga, infelizmente, que esta constitui nosso verdadeiro eu imortal, que jamais será destruído, quando na verdade é aquela, né, que é a individualidade que é assim. No entanto, ao progredirmos, verificamos o nosso engano. O eu profundo, ou seja, a individualidade, é a única coisa que permanece. Mas para que a gente possa descobrir, ou seja, achar o verdadeiro Espírito eterno, é absolutamente imprescindível que a gente perca a nossa alma, ou seja, nossa personalidade transitória. Maravilha, né? Estudo bom para que a gente reflita um pouquinho sobre o nosso posicionamento com relação às nossas vidas, ao nosso ego, ao nosso ser verdadeiro, ao nosso ser crístico. Pois bem, semana que vem, com fé em Deus, estamos de volta, concluindo, né, as instruções aos emissários, que vamos falar sobre o capítulo 5, né, a parte 5, melhor dizendo, das instruções aos emissários. Um grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus.
Tchau, tchau.